Olá, e na nossa aula de hoje nós vamos tratar de um dos temas mais importantes do direito administrativo, em especial agora com relação ao sistema de registro de preço. Como é que isso se porta, dentro da nova lei de licitações? Como é que isso é tratado na lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações e contratos administrativos, que tem muita coisa nova, que trouxe aí para dentro do dispositivo legal tudo aquilo que orbitava no sistema jurídico como um todo, não é? Mas, portanto, nós vamos ter hoje bastante conteúdo, bastante informação relacionada ao sistema de registro de preço, portanto não perca, acompanhe o nosso vídeo até o final. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal. O nosso canal que vai passar agora aqui embaixo, se inscreva no canal, que é um canal importante aí com muito conteúdo, com muita matéria de direito administrativo e principalmente muita atualidade para você, não é? E que você possa também compartilhar o nosso vídeo. Compartilhe aí com nossos amigos, com os nossos colegas, com todos aqueles que gostam de estudar as matérias relacionadas ao direito administrativo. Então não deixe de se inscrever no canal e também da mesma forma de compartilhar os vídeos com seus amigos, com seus colegas, para que todo mundo possa ter acesso gratuito, acesso irrestrito ao nosso conteúdo que eu venho trabalhando aí com muita ênfase, com muito carinho, para que isso tudo possa aí ter de mais novo para todos vocês, né? Então já fica aqui o meu pedido a vocês que compartilhem aí a nossa informação, tá bom? Bom, o tema de hoje então, como eu falei para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de registro de preço, previsto agora na lei 14.133. Na verdade, o sistema de registro de preço ele foi trazido para dentro da lei de licitações e contratos administrativos, na figura como sendo um procedimento auxiliar. Tem previsão legal no artigo 78, inciso 4º. O artigo 78, inciso 4º, ele fala quais são os procedimentos auxiliares ao processo de licitação. E entre eles se encontra o sistema de registro de preço. Aliás, o sistema de registro de preço que hoje é utilizado em muitas prefeituras, em muitos governos, não é, estaduais, justamente por suas facilidades com relação aos processos licitatórios. Mas agora então, geograficamente falando, o sistema de registro de preço se encontra localizado como um procedimento auxiliar previsto lá no artigo 78, inciso 4º da lei 14.133. Nós vamos dividir aqui em 6 tópicos, né? Eu preferi dividir em 6 tópicos, que vai estar agora descrito aqui para vocês na tela. Então, nosso item 1 vai falar um pouquinho sobre o conceito previsto lá no artigo 6º, inciso 45 da lei 14.133. Um dispositivo que vai trazer a parte conceitual. Depois nós vamos entender também um pouquinho mais sobre o objeto. Qual que é o objeto do sistema de registro de preço? Qual que é esse objeto, que aqui tem uma novidade importante também para nós, né? Então, dentro desse objeto, nós vamos trabalhar um pouquinho mais aqui a figura prevista lá no artigo 82, parágrafo 5º, e também no 85 da lei 14.133, né? Então, também aqui trata-se de um dispositivo importantíssimo com alterações significativas. Depois nós vamos para um outro ponto que também trouxe inovações, que é a questão do prazo do sistema de registro de preço. O prazo aqui é previsto no artigo 84, que é o terceiro item que nós vamos trabalhar, né? Então tem muita coisa importante aqui e com mudança na lei 14.133. E depois nós vamos avaliar um pouquinho sobre a contratação direta, a possibilidade ou não de contratação direta no sistema de registro de preço, agora com base na lei 14.133. E por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de adesão, as chamadas caronas às atas de registro de preço, né? Então tudo isso não perca na aula de hoje, com muita informação, muito detalhe e principalmente muito entendimento recente dos tribunais com relação ao nosso tema. Não perca então, vamos começar agora um pouquinho na parte conceitual, não é? Vamos trabalhar um pouco sobre a questão do sistema de registro de preço, previsto lá no artigo 6º, inciso 45 da lei 14.133. E se me permite, eu vou transpor aqui, vou colocar aqui à disposição de vocês a leitura, para poder facilitar e entender o passo a passo desse dispositivo. O inciso 45 traz a seguinte redação. Vamos à leitura. O sistema de registro de preço é o conjunto de procedimentos para a realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência de registro formal de preços,
relativo à prestação de serviços, a obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras. E já emendando também, eu vou para a leitura do conceito de ata de registro de preço, prevista no artigo 6º, inciso 46, logo na sequência aí. É o documento vinculativo e obrigatório com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, o preço, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital de licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. Então, volta aqui comigo rapidinho no seguinte. Qual que é a ideia do sistema de registro de preço? Eu vou trazer de uma forma simplificada para poder facilitar a compreensão aqui. A ideia do legislador aqui foi no seguinte sentido, de tentar colocar numa prateleira, de tentar colocar numa vitrine todo aquele objeto, aquele serviço a ser contratado, de tal forma que eu já sei o quanto que eu vou pagar. Aquele preço ele fica congelado naquele tabelamento para que já possa ficar identificado para a administração pública que vier a se utilizar daquele produto ou daquele serviço, o quanto que ela vai pagar naquele objeto. Eu vou te dar alguns exemplos. Então a administração pública precisa comprar, por exemplo, produto de limpeza. Ela faz um registro de preço, onde ela vai cotar o preço do cloro, o preço do detergente, o preço, enfim, de todos os utensílios relacionados à aquisição para o serviço de limpeza, não é? Os produtos de limpeza. E aí, com base nessas cotações, nesse registro de preço por meio desta ata, eu vou acabar tendo lá os valores já pré-fixados de quanto que vai me custar um detergente, quanto vai me custar o cloro, quanto vai me custar o sabão, enfim, todos aqueles itens necessários para que eu possa fazer a limpeza do meu serviço, eu já vou ter estabelecido lá dentro de um tabelamento de preço, não é? Isso facilita muito para a administração, por quê? Porque justamente você já sabe o quanto que você vai gastar e a partir dali, e já fica aqui uma dica importante para você, a administração pública não é obrigada a contratar. Se eu faço a cotação, por exemplo, de 1.000 litros de cloro, eu não sou obrigado a contratar o 1.000 litros de cloro. Eu vou ter o valor pelo litro do cloro. E aí eu vou utilizando conforme a minha demanda, não é? Então, se o litro do cloro eu passo a cobrar, supostamente, né, R$10, eu preciso de 10 litros de cloro, eu vou utilizando conforme a minha necessidade. Eu não sou obrigado a utilizar os 1.000 litros que foram cotados lá no início. Isso faz com que essa discricionalidade faz com que a administração pública tenha um espaço melhor, não é, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, que ela possa se utilizar das ferramentas e mecanismos necessários para utilizar somente aquilo que ela precisa. E isso faz de uma certa forma aí uma segurança para a administração pública. Os críticos aqui argumentam no seguinte sentido, falam que talvez a administração pública perca em escala, não é? Porque se ela contrata mais, ela poderia ter um preço mais barato. Se ela contrata muito mais que aquilo, poderia-se ter um preço mais barato do que aquele que foi lançado na ata, naquele documento formal que o texto legal trouxe aqui para a gente, e que nesse documento esta ata esses valores poderiam ser ainda mais baixos se fosse numa compra, numa aquisição, numa escala maior. Muito bem, mas com as devidas vênias, quem pensa em contrário, me parece muito positivo o sistema de contratação pelo registro de preço, né? Porque eu tenho registrado aquele preço, por isso que ele leva o nome aqui de registro de preço, eu tenho registrado aquele preço e a partir deste registro eu consigo ter aí uma ideia de quanto que vai me custar aquele objeto, não é? Então isso é um ponto importante aqui pra gente, tá bom? O segundo ponto importante aqui que merece uma atenção especial diz respeito ao objeto do sistema de registro de preço. Que objeto nós tivemos uma mudança aqui, um ponto final numa discussão infindável que se tinha na doutrina e na jurisprudência, não é? Sobre a possibilidade ou não da contratação via registro de preço, pelo sistema de registro de preço, de obras ou serviços de engenharia. Vamos à leitura então do artigo 82, parágrafo 5º, combinado aqui com o artigo 85 da Lei 14.133. Se me permita novamente aqui a leitura então. Vamos lá. O artigo 85, parágrafo 5º, fala o seguinte: o sistema de registro de preço poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições. Então perceba que aqui ele já vem de forma expressa, não é?
possibilitando a contratação de obras ou serviços de engenharia. E depois aqui no 85 caput, ele fala o seguinte: a administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preço, desde que atendidos os seguintes requisitos. 1. A existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional. 2. A necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Então volta aqui para mim no seguinte, olha só, com base na nova legislação, a soma desses dois artigos, do 82, parágrafo 5º e do 85, nos remete à tranquilidade de que hoje é possível sim a contratação de obras e serviços de engenharia por sistema de registro de preço. Então, recapitulando aqui, hoje o legislador deixou de forma tranquila, pacífica, de que existe essa possibilidade de uma contratação de obra ou serviço de engenharia por meio de sistema de registro de preço. As variantes aqui, aquilo que você precisa ficar atento aí que está estudando com relação ao tema, diz respeito ao seguinte: o 85 nos seus incisos 1 e 2 nos remete a um dispositivo importantíssimo, não é? Para que eu possa contratar uma obra ou um serviço de engenharia por meio de uma ata de registro de preço. Quais seriam esses requisitos, essa necessidade? Primeiro, eu não posso ter aqui uma obra ou serviço de engenharia complexo. Eu não posso ter uma obra ou serviço de engenharia de alta complexidade. Olha só o que diz o inciso 1º novamente. Eu vou voltar aqui à tela o inciso 1º do artigo 85. Ele fala aqui o seguinte: existência de projeto padronizável sem complexidade técnica ou operacional. Existência de projeto padronizado sem complexidade técnica ou operacional. Então aqui também me parece muito claro, volta aqui para mim rapidinho, me parece muito claro então que eu não posso ter nenhum tipo de serviço de alta complexidade. Então, por exemplo, uma pintura de um teto, um forro de gesso, serviços que se encontram aí sem grandes especificações técnicas, serviços que são demandados de uma certa simplicidade sob o ponto de vista de obra ou serviço de engenharia. Agora, se eu vou fazer a grande construção de uma ponte, de um viaduto, a construção de conjuntos habitacionais, obras que dependem aí de uma complexidade maior, esses aí, evidentemente, eu não posso fazer por obras ou serviços ou por sistema de registro de preço. Tudo bem? Então aqui que fique claro para a gente este dispositivo. Uma outra situação também que o inciso 2º coloca é da necessidade dessa obra ou serviço de engenharia ser constante. Ser uma obra ou serviço de engenharia que tem uma necessidade constante da realização desse serviço. O que é que significa dizer isso? Que a administração pública precisa constantemente daquele serviço. Que a administração pública precisa reiteradamente daquela atividade. Como, por exemplo, eu falei para vocês de uma pintura de um teto, de uma pintura de uma escola, de um teto de uma escola. É um serviço que eu consigo precificá-lo de tal sorte que a todo momento a administração pública vai precisar daquele serviço. E é um serviço sem grandes complexidades, sem grandes formatações aí que extrapolem esse campo previsto lá no 85, inciso 2. Então, portanto, eu preciso preencher aqui esses dois requisitos necessários para que a obra ou serviço de engenharia seja praticado por meio de sistema de registro de preço, tá? Então, perceba que o legislador, ao mesmo tempo que ele esclarece um debate antigo, ele traz aqui à tona um debate antigo que se tinha na doutrina e na jurisprudência, agora também ele condiciona isso à existência de dois requisitos legais neles estampados. Tudo bem? Então aqui esse ponto acho que é importante nós ressaltarmos aqui com vocês, tá certo? Já avançando um pouquinho mais, no que tange aqui a figura do prazo, que é o outro item que eu gostaria de destacar com vocês, o item 3º do prazo. Como que funciona aqui a figura do prazo? Está previsto no artigo 84 da Lei 14.133 de 2021. E vamos à leitura do artigo 84. O artigo 84 traz a seguinte redação, e aqui também vale ressaltar que nós tivemos uma mudança significativa nesse dispositivo. Ele fala o seguinte: o prazo de vigência da ata de registro de preço será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período desde que comprovado o preço vantajoso. E aí o parágrafo único fala o seguinte: o contrato decorrente da ata de registro de preço terá sua vigência estabelecida
inconformidades com as disposições nelas contidas, né? Então, volta aqui para mim num ponto importante. Olha só, agora também se definiu com relação a esse dispositivo da ata, esticando o prazo de validade dela, não é? Hoje a ata de registro de preço, então, conforme a própria legislação traz de forma objetiva e clara, não é? É possível um ano, sendo prorrogado por mais um ano, desde que o preço seja vantajoso para a administração pública. Eu preciso destacar, então, que o preço seja aqui vantajoso para a administração pública. Eu não posso me eximir dessa vantajosidade de preço no que tange aqui a esse dispositivo. Então, que fique claro para nós essa menção com relação aqui ao prazo, não é, do sistema de registro de preço, da ata de registro, que o prazo agora se esticou, tendo validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. O item 4 fala da possibilidade ou não de contratação direta, por meio daquela contratação direta de dispensa ou inexigibilidade de licitação para o sistema de registro de preço. E aqui eu já vou te informando, é possível agora, pela nova regra jurídica, o sistema de registro de preço por meio de contratação direta, por meio de dispensa ou por inexigibilidade de licitação. Então agora existe essa possibilidade prevista dentro do próprio dispositivo legal do artigo 82, 85 e outros da legislação da 14133, tá bom? Agora, dentro de uma polêmica e já indo para o último item dessa nossa aula com relação ao sistema de registro de preço, diz respeito à carona. Não é? O que é a carona? Qual é a identidade, ou então, tecnicamente melhor dizendo, a adesão às atas, não é? O que é que significa dizer, então, esta carona? Primeiro ponto, o órgão que faz a ata, o sistema de registro de preço, e faz uma ata, coloca lá os preços e os quantitativos necessários que eu vou poder utilizar dentro daqueles valores, ele pode permitir a adesão a esta ata. Ele pode permitir com que outros órgãos públicos venham aderir àquela ata dele. Então, por exemplo, se eu estou aqui no governo federal e faço uma ata com, sei lá, 100 mil litros de cloro, eu posso permitir com que o município, o governo do estado, venha aderir à minha ata e possa pegar desta ata, comprar desta ata com base nessa precificação que foi feita na ata, não é? Agora, alguns elementos eu preciso preencher. Primeiro, eu preciso ter a consulta para ver se o órgão que fez autoriza, se o órgão que fez permite, não é, essa contratação, essa adesão, essa carona àquela ata matriz. Não é? Então, se for feita essa consulta e for permitida, não tem problema nenhum. Agora, tem dois dispositivos que eu acho que são importantes aqui para a gente, no que tange a figura do quantitativo, né, a ser colocado, e principalmente também de qual é o montante que eu vou poder fazer a adesão a essa ata. Por quê? Imagina se o governo federal faz 1.000 litros de cloro. O município pode pegar e aderir aos 1.000 litros de cloro e deixar a União sem comprar nada? O município pode aderir à totalidade da ata que foi estipulada lá? Como é que funciona isso, né? Primeiro ponto importante, o artigo 86, eu vou à leitura do 86, ele traz a definição legal com relação a esses dispositivos. Vamos ao 86 então. Ele regulamenta aqui de uma forma bem objetiva e traz um ponto final nessa história, no que tange aqui aos percentuais e valores, não é? Ele fala aqui o seguinte, no seu parágrafo 4º, ele traz a seguinte redação: as aquisições e contratações adicionais a que se referem ao parágrafo 2º deste artigo não poderão exceder por órgão ou entidade a 50% do quantitativo dos itens do instrumento convocatório registrado na ata de registro de preço, para órgão gerenciador ou para os órgãos participantes. Então é o seguinte, volta aqui para mim rapidinho, o seguinte dispositivo. Se o governo federal colocou lá 1.000 litros, o Estado aqui não pode aderir a mais de 50% dessa ata, né? Ele não pode aderir a mais de 50% dessa ata, ele tem que preservar ali no máximo 50% dessa ata. E mais, olha o que diz aqui o outro parágrafo relacionado ao mesmo tema. Vamos à leitura aqui. O parágrafo 5º, fala o seguinte: o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço, que se refere ao parágrafo 2º, não poderá exceder na totalidade ao dobro de quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preço, para o órgão gerenciador e os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Então é o seguinte, volta aqui para mim o seguinte,
diz respeito à seguinte situação: cada órgão não pode aderir a mais de 50%, não é, na ata final, e somando todos os órgãos não podem aderirem a mais de 2 vezes o valor da ata lá estipulada, do quantitativo da ata estipulada. Então, se for 1.000 litros, somando todo mundo que aderiu àquela ata, não pode ter mais de 2 vezes aquele valor previsto lá naquele quantitativo, né? Então isso é um ponto importante. E só para fechar mesmo, com relação ainda a essa questão da ata de registro de preço, lembrando sempre que a União ela não pode aderir nas atas dos estados e do município, até por uma questão de ordem lógica. Você imagina um município com 3.000 habitantes, faz uma ata ali para ele poder aderir, né, para ele poder fazer ali o consumo daqueles produtos, vem a União com a sua demanda deste tamanho e vem fazer adesão ali no município pequeno. Acaba com a ata do município pequeno e aí o município não consegue se utilizar de nada. A adesão só pode ser feita de forma inversa, dos municípios e estados nas atas federais. Agora, o inverso da União fazer a adesão na ata municipal, isso não é possível, tá bom? Evidentemente, não consegui esgotar aqui todos os temas relacionados ao sistema de registro de preço, mas fica aqui também meu convite para que você continue olhando aqui o nosso canal, se inscreva no nosso canal mais uma vez para que eu possa aí, ter mais ainda conteúdo, mais matéria relacionada não só ao sistema de registro de preço, a outros temas de licitação e direito administrativo dentro aqui do canal do YouTube e lá no meu Instagram. Não perca e até o nosso próximo encontro.